Verificando a conexão. Vamos lá, pessoal, chegando na nossa live 7, 8 e... Deixa eu ver aqui. Tudo bem, Radija? Que legal te ver aqui. Áurea, Fê. Gente, agora, toda terça e quinta-feira, das 7 às 8, a gente vai ter aqui um bate-papo bem bacana, sempre com um profissional da área que super pode contribuir com suas experiências, com a sua vivência. E hoje a gente vai conversar com a Áurea Carpor. Oi! Ai, tá um calor aqui, né? Ufa! Gente, o 7, 8i são lives que a gente decidiu fazer por conta de, assim, do momento ser muito propício, né? As ferramentas da internet também estarem contribuindo com isso, né? E a gente está conseguindo manter esse contato, trazer experiências, trazer informação para ser colocada na prática, né? Para as pessoas já irem se preparando. Opa, vamos lá. Ó. Oi, Dê. Oi, Áurea. Tudo bem? Tudo, e você deu uma travadinha aqui para mim, a sua imagem. Ah, é? Melhorou? Voltou? Pera, tá dando ao vivo aqui, vamos ver. Será que sou eu? Deixa eu ver se eu mudando aqui resolve alguma coisa. Vamos ver. Pra mim tá normal. Deixa eu ver, o pessoal tá falando aqui. Dê, tá falando que entrou. Entrou. Que o quê? A Dê tá falando que entrou. Bom, então vamos lá, porque a sua imagem para mim travou. Tá parada? Tá parado, só tem o áudio. Mas será que tem a ver comigo? Porque o meu tá. Tô com duas internets ligadas aqui, no caso. Ó, a Dê tá falando que pra ela tá normal. Pessoal, dá um recadinho aí. Agora eu fico com o notebook assim do lado pra ficar com... A Áurea deu uma travadinha aqui. E hoje, assim, o assunto é de super interesse dos profissionais da dança, no geral. A gente vai falar sobre empreendedorismo no sentido de autogestão, né? Autogestão artística, autogerenciamento artístico. Tá ouvindo? Agora normalizou. Ah, então tá bom. Ó, a Fê tá falando aqui, tá ok. Acho que a internet é a sua internet, Aureal. Eu mudei a internet para ver se melhorava, acho que agora foi. Eu tô Agora com foi duas aqui. sim, tava dando uma travadinha. E é bom que o pessoal vai entrando também, né? Vai chegando, que a gente começou bem pontualmente, né? Eu quando faço as lives, eu também faço na hora, porque às vezes a pessoa se programa, né, para ver, e tem só aquele É momento para ver. verdade. Sim, sim, Saudades, sim. Pedro. Tô com saudade de vocês, de todo mundo aí. Ah, Vamos voltar a trabalhar com também, vocês. olha, que saudade. Ai, que gostoso, viu? Parece que foi ontem, né? O tempo voa, gente. O tempo voa. Aurea, vamos aproveitar então. Eu queria que você se autoapresentasse, pode ser? Claro. Então, meu nome é Áurea Carpor e estou nessa live como produtora cultural. Eu faço de um tudo, sou formada em artes cênicas e durante a faculdade eu fui percebendo que eu precisava das coisas
dar certo. Então, comecei a ir atrás enfim, de alguns conhecimentos para poder fazer produção, para produzir as obras que eu queria desenvolver. E a dança está incluída nisso, né? Artes cênicas também faz parte, dança também faz parte da minha formação. Também estudei com vocês lá, ainda quando estavam aqui com a escola. E aí, fiz estágio no SESC, o que foi fundamental para mim, porque lá dentro do SESC eu consegui visualizar toda uma estrutura de produção muito profissional. E foi muito bacana, né? Porque isso foi lá pelos idos de 2001 e 2002. E aí eu aprendi muito, daí saí e descobri que gostava muito mais de estar nos bastidores, fazendo essa parte da produção, direção, produção, do que estar em cena efetivamente. Aprendi muita coisa, saí, fui ser produtora do antigo Teatro Fábrica São Paulo, que não existe mais, infelizmente. E aí, então, comecei a produzir grupos de teatro, grupos de dança, entrei para uma empresa de assessoria específica para a área cultural, e isso faz aí, né, me formei em 2002, mas desde os anos 2000 estou trabalhando com produção. E no meio da faculdade a gente já tinha que fazer coisas, né? Então, nos 20 Sim. anos aí, passando por várias fases, né, da era analógica dos projetos, né, que era fazer mesmo. E agora está muito mais fácil no digital, né? Então, é isso. Sou professora também, mas gosto muito de trabalhar com os bastidores, com produção e de dar aulas também. Gosto muito disso. É legal também lembrar, né, Aurea, que além de todos os cursos extras que você fez, você tem a licenciatura em artes, é mestra em artes, com ênfase em artes cênicas, então tudo isso vem trazendo toda uma bagagem para você, além da prática, toda essa parte acadêmica que trouxe, acho que, muita solidez para o seu trabalho, para o seu fazer hoje, né? Essa parte acadêmica foi fundamental para eu entender os conceitos, né? Porque a gente tem que valorizar o que veio antes da gente. E como a academia de estudos, né? Porque a gente fala de academia, as pessoas já pensam em academia né? Não, a academia, a gente aprende isso, a gente aprende a história daquilo que a gente está fazendo, por onde começou aquilo, não é simplesmente sair fazendo. Entender o que veio antes para poder ter base teórica e prática sólida para poder não só desenvolver os trabalhos, mas também ensinar, né? Porque a gente não é eterno. Então, eu acho que o conhecimento tem que ser difundido, tem que ser dividido. Eu acho que isso me enche de prazer também, essa coisa da gente dividir o que a gente conhece. Sim, sim. E hoje a gente vai conversar sobre projetos editais. É uma área assim que, em conversa assim com outros colegas da área, é um nicho, digamos assim, que instiga muito, né? Traz assim parece que é uma coisa que está longe, longe, assim, tipo uma miragem. E uma coisa que você colocou pra gente até ter nesse bate-papo, é a questão da pessoa dar o primeiro passo. Isso é muito importante, né? Muita gente, uma coisa que nessa pandemia me fez pensar foi quando eu não usava o Instagram. Sou da geração Facebook, então eu não usava o Instagram. E aí eu comecei a usar o Instagram e eu falei, poxa, eu podia usar essa vida, já que a gente não pode sair de casa, né? A gente não pode fazer uma série de coisas, que a gente pudesse fazer dividir esse conhecimento de produção cultural via Facebook. Aí eu, via Instagram, no meu Instagram comecei a falar sobre produção. E muita gente me perguntava, mas como eu começo? Mas como eu começo? Tem várias questões. E aí eu falo o seguinte, não existe começar do zero. Existe começar. Do zero não existe. Se a gente não dá o primeiro passo, a gente não chega a lugar nenhum.
Então, uma das coisas também que acontecem muito são as pessoas. Está travando para vocês? Só para eu saber. Se estiver travando, me avisa. Não, o áudio ele continua, Áurea, ele dá umas micro travadinhas, mas o áudio continua, tá? Então fica tranquila. Se por acaso acontecer alguma coisa, eu faço uns movimentos, eu te mando o WhatsApp aqui. Tá bom, o meu WhatsApp eu vou deixar aberto aqui no computador. Tá. Então, o que que acontece? Eu lancei comecei a falar sobre produção cultural via Instagram e muita gente vinha falar comigo de começar do zero, e eu falava assim, não existe começar do zero, não se compara você que está dando o primeiro passo agora com alguém que já está 2, 3 passos na frente. O que acontece é que quando a gente fala em produção cultural, em projetos, editais e afins, né, de se autogerenciar, as pessoas sempre têm como base se espelhar em alguém que já está um pouco mais para frente ou está lá na frente. Só que ninguém Sim. olha todo o caminho que aquela pessoa percorreu para chegar até ali. Não adianta querer queimar etapas. Você pode até receber uma ajuda ou outra, mas se você não começa, você não aprende a fazer projeto. Se você não começa, você não aprende a se produzir. Se você não começa a sua obra, a sua coreografia, falando com o pessoal da dança, a sua coreografia, o seu espetáculo, a sua escola, não sai do lugar, não sai bem do papel, porque nem no papel você escreveu o seu projeto. Então a gente tem um monte de ideia na Verdade. cabeça, mas a gente não começa a concretizar, a gente não sai do lugar. Então dê o primeiro passo, é fundamental dar o primeiro passo. E eu, na minha história, eu nunca tive medo do não, né? Uma coisa que eu aprendi ouvindo sempre, desde pequena, minha mãe sempre falava para mim, o não a gente já tem, o que que você tem a perder? Uhum. Então o primeiro passo tem que ser dado, sem medo de errar, o que a gente tem que fazer. Então, na produção cultural, assim como em qualquer outra profissão, ninguém entra numa empresa sendo gerente. Entra e aí galga, faz a sua carreira até chegar a gerente, até chegar um CEO. Assim na dança ou na área artística, cultural também. A gente precisa começar para conhecer os caminhos e ir embora. Uhum. Sim, sim. Verdade. Ora, eu não sei se acho que agora deu uma travadinha meio geral. Mas é muito interessante isso que a Áurea está comentando sobre não se comparar com o seu início com o meio de ninguém. Eu achei bem legal isso que ela apontou, porque isso também acontece inclusive na dança. Às vezes a pessoa acha assim que ela fazendo X tempo de aula, ela é uma faca de dois gumes, né? De dois legumes, como diz. A pessoa acha assim, ela vai fazer um curso. Opa, agora a aula caiu mesmo. Peraí, só um minutinho, gente. Deixa eu tentar resgatar a hora aqui. Ah, aqui, pronto. Transmitir ao vivo com a Áurea. Acho que ela tá conectando novamente. Mas então, o que eu estava falando, né? Isso também vai para a dança, não só nessa questão dos editais, projetos, mas na questão artística. Estou complementando aqui, Áurea, o que você estava falando a respeito de não comparar o início da pessoa com o meio de uma outra pessoa. Que, assim, na verdade, assim, é um ponto de referência, é um vislumbre de onde que ela quer chegar, né? Mas realmente conhecer os passos, eu acho que é fundamental, assim, para ter essa consciência do caminho, né? Que você mesmo está trilhando, né? Áurea, fala alguma coisa para ver se você está. Eu tô ouvindo, eu Ah, só tô ouvindo aqui para eu deixar um outro tema aqui também se precisar. Eu tô ouvindo. tá bom, Tô ouvindo aí alguma coisa, eu já tenho um plano B. A gente precisa tá de bom. solução, outra coisa na produção. É verdade, verdade. Então, olha, fala um pouquinho assim do projeto e da prática que andam juntos, em paralelo. Então, tem uma coisa que eu vou falar aqui antes de falar especificamente de projeto, né?
O projeto a gente depende do edital, se ele é público, se ele é privado, eu já falo um pouquinho mais sobre isso, mas o que é interessante de entender, já que eu falei do dar o primeiro passo, é o seguinte, tem muita gente, isso é normal e não existe uma regra certa. Eu estou falando com referência ao que eu tenho de experiência em termos de projetos e editais e a prática artística. Se a gente está se autogerenciando, é importante que algumas coisas aconteçam. Então, por exemplo, você primeiro precisa saber dividir os horários entre você estar produzindo, fazendo o seu projeto, escrevendo, redigindo, e o outro é a hora que você está praticando aquela arte que você vai se autogerenciar. Então, na hora que você está no ensaio, na hora que você está dando sua aula na escola, ou você está fazendo, que é a parte artística, a parte prática. E a parte do projeto ou da produção é a hora que você está ali sentado redigindo. Quando eu falo disso, é porque tem muita gente que sai fazendo coreografia e sai fazendo um espetáculo, seja de teatro, seja de música, um show, uma banda, ou seja o que for, e aí não tem um projeto. Daí o espetáculo está quase pronto e você fala, como é que eu vou colocar um figurino nisso se eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou... Sabe assim, aí as coisas começam a surgir e você não tem o projeto. Se tiver que ir para mostrar para um edital ou para um patrocinador, se você não tem um projeto redigido, você não consegue fazer aquilo acontecer. Então tem que ser andando junto o tempo todo. Então, e para isso, a organização de uma agenda de horários, onde naquele horário você estará focado para fazer a produção do projeto, escrever e fazer, e a outro horário você é o artista, é fundamental. Isso é uma coisa que eu até já falei bastante, porque senão você está fazendo, está ensaiando, de repente surge uma questão do projeto de produção no meio do ensaio, te bagunça toda a cabeça. E vice-versa. E aí, se você tiver uma agenda com isso, você não se perde mais. Então, o projeto e a prática precisam andar juntos. E aí, para isso, precisa ter uma rotina. Artista não gosta de falar de rotina, né? Mas a rotina é fundamental, porque aí você vai saber que horas que você vai fazer o quê. Se alguém falar alguma coisa para você, você bate ali para saber se você pode fazer naquele horário. Você precisa ter uma organização, que se você não tem organização, você perde material, sabe? Principalmente no computador, gente. Cuidado hoje em dia com as coisas online, salve em nuvem, que se acontece um problema com o computador, se acontece algum problema com o seu celular, você não perde o seu projeto, você não perde o seu material, e a mesma coisa de você cuidar dos materiais que são o seu projeto, né? Como armazenar bem o Sim. figurino. E, e aí também não se abandonar. Porque o que acontece? Eu falo da minha experiência. Estou falando muito? Você me corta se eu estiver falando demais. Não, não, não. O que acontece da minha experiência? Às vezes a gente mergulha dentro do trabalho e aí a gente fica horas e horas, passa noites e dias e esquece da gente. Quando a gente vê, a gente adoeceu. Porque a gente não separou um tempinho para respirar. E acho que você, Leda, sabe muito bem o que é importante, né? Como é importante a gente também cuidar da nossa saúde física e mental, mesmo Sim. durante o trabalho. Então, tem que ter esses horários separados para você não se bagunçar enquanto produtor. A gente que é artista, a gente vive, respira, come isso, né? A gente adora. Eu posso falar por mim, e eu sei que você também é assim. Mas a gente também Sim. precisa entender que a nossa vida não é só isso, a nossa vida é isso também. Então, esse projeto versus a prática. Cuidado, não saia fazendo sem antes fazer o projeto, para que na hora que a gente pintar um edital, que pintar alguma coisa, a gente já comece, já tenha isso em mãos. E também facilita na hora que a gente vai falar com alguém do projeto, a gente, quando tem o exercício da escrita, a gente sabe decora aquilo que a gente vai fazer. A gente sabe o que a gente vai fazer. Se a gente não escreveu, a gente bagunça a cabeça e aí não tem como apresentar, oferecer esse projeto, seja para um aluno que vai fazer parte do espetáculo da sua escola, seja para um patrocinador te patrocinar
para fazer um espetáculo que você está desenvolvendo, profissional, seja sim. para um edital. Você vai se inscrever. Então, é importante ter alguns pontos dos projetos e não abandonar uma coisa nem a outra. Desculpa, Uma Cris. coisa interessante que você falou agora, Oriana, a questão da escrita. Essa é uma habilidade que eu acho que os artistas, principalmente da dança, eles precisam trabalhar, né, isso, essa habilidade da escrita, ainda mais por causa da dança, porque a dança ela parece um tanto quanto abstrata, etérica, né? Sumiu. Daqui a pouco, se você não colocou isso no E às papel, vezes dificulta também, esse ser etéreo dificulta a escrita, né? sim, sim, sim. É uma criatividade assim muito sutil, né? Digamos assim. Todas as artes são sutis, né? Mas algumas assim requerem alguma matemática, vai, anterior, né? Alguma coisa escrita anteriormente, né? Para começar. E às vezes na dança não, começa fazendo depois escreve. Eu acho que também Mas pode ocorrer, mas muito no time assim, né? Para não perder. Porque é o que você falou, você começa a mergulhar naquilo. é por isso que eu falei de andar junto. Quando eu tenho essa ideia, Isso. quando eu saio, a gente começa a fazer uma anotação ali dos tópicos que a gente teve, da temática, da música que eu vou usar, né, do que a gente vai pensar. E eu falo também porque a gente já fez dentro da escola alguns espetáculos que a gente pensava o tema e aí cada um desenvolvia a coreografia. Isso é importante. Agora, a escrita é fundamental. Num Sim. ponto, a academia, né, o nosso estudo Uhum. acadêmico, a escrita tem hora que a gente vai escrever sair mais fluido. Sim. Porém, também pode atrapalhar. E eu já explico por quê. Aí a gente começa a escrever, parece que a gente está escrevendo um TCC. E não, o projeto artístico é diferente. E esses dias, eu estava fazendo uma consultoria de um projeto incrível de dança, solo, e veio para mim o projeto, falei, mas esse projeto é incrível, só que não é um projeto artístico, você está falando muitos termos acadêmicos, e quem vai avaliar para poder aprovar o seu projeto vai olhar e falar, peraí, mas onde está a dança aqui? Os termos da dança. Uhum. Então eu já vou falar, posso entrar no que são o que é fundamental ter num projeto, para a gente não Ah, esquecer, eu acho no bacana, sentido, acho já legal. que a gente está falando tanto. Então, o que Sim, vamos acontece? entrar. O que eu falo de projeto? Quem tiver interesse, posso falar, né? Tem uns vídeos que eu deixo no meu canal e falo um pouquinho sobre esses tópicos. Mas também vou estar com vocês aí na pós-graduação em dança também falando sobre esses tópicos, mas basicamente são perguntas. E eu aprendi assim, e eu acho, depois de ler muitos projetos que foram aprovados e ter projetos aprovados em editais, eu digo que são algumas perguntas que a gente precisa responder. A primeira delas é o quê? A segunda delas é por quê? Então, o que eu vou fazer nesse projeto? Por que eu estou fazendo esse projeto? Para quem eu estou fazendo esse projeto? Quanto ele vai custar? Quem vai executar? Né? Então, isso tudo são perguntas que são fundamentais. Um erro clássico é quando a gente chega no edital e tem lá, escreva o objetivo do projeto. O objetivo do seu projeto é o que você vai fazer. O objetivo tem que ser objetivo, a própria palavra já diz. Então, a sua ideia é montar um espetáculo de dança, você vai escrever no seu objetivo e aí vai depender para onde você vai mandar esse projeto. Se vai ser para um edital de fomento, ou se é para um patrocinador, enfim, mas você vai colocar lá, fomentar a montagem de um espetáculo de dança X. Já faz meio que um resumo do que você vai fazer no projeto todo. Em um Uhum. parágrafo, o objetivo está escrito. Porque aí quando a pessoa lê, eu aprendi uma vez que quando a gente vê um filme, os 7 primeiros minutos é aquilo que pega, ou uma peça, ou seja o que for, uma coreografia também, qualquer espetáculo, livro, aqueles 7 primeiros minutos é o que pega você ou não, ou você desiste.
E é a mesma coisa no projeto. O objetivo tem que estar claro o que você vai fazer para você poder pegar a banca examinadora, puxar ela para você e falar, pô, isso aqui é interessante, eu quero ler para saber onde é que vai chegar. Uhum. Travou para você aí? Deu para... Não, o áudio continuou, Áurea. Eu acho que não teve problema, não. Tá. Então, assim, a primeira pergunta é o quê? Né? O que você vai fazer? Então, nesse o quê, Tá. não entra em muita subjetividade, né? Porque tem gente que fica tentando fazer um objetivo e tal. Não, nessa hora é para ser muito prático. O segundo coisa é por quê? Aí você entra com a subjetividade necessária para justificar, que é a justificativa do seu projeto. Normalmente Tá. você vai encontrar esse termo. Então, aí você vai justificar por que é importante fazer esse projeto, por que é relevante fazer esse projeto neste momento, nesse lugar. Enfim, então você vai colocar ali a sua justificativa. Por quê? Pode ser um porquê de fazer naquele lugar que você quer fazer, um porquê daquela temática que você vai trabalhar dentro do espetáculo, porque dança também tem. O porquê Sim. da linguagem que você escolheu desenvolver, né? Você vai desenvolver uma dança contemporânea, é um flamenco, é um jazz, é um balé, essa mistura de tudo. E aí justifica a sua escolha. Explica. E aí, nesse momento, é a hora de você poder usar citações de pessoas e tudo mais. Uhum. É um momento mais denso do seu projeto, onde você vai explicar o porquê que é interessante fazer, né? Tá. E aí também para quem você vai mandar, esse porquê vai ser específico. Quando você chega no. Então, passou por isso, você vai fazer o quanto vai custar. Aí é o orçamento, que é a planilhas, né? Planilhas orçamentárias. E aí é onde a gente vai poder ter uma noção real do tamanho do projeto que a gente vai fazer. Quanto vai custar para eu fazer? Às vezes eu tenho uma ideia maravilhosa e aí a gente faz esse orçamento de uma maneira real. Né? Porque não Uhum. adianta tentar cortar gastos na hora que você está fazendo o projeto. Pensa no projeto ideal. Depois, se tiver como conseguir uma permuta, um apoio, se conseguir um material mais barato, aí a gente vai ao longo do desenvolvimento da prática, a gente consegue ir ticando e cortando gasto. Mas faça primeiro esse projeto como se você tivesse um patrocinador que vai te dar o orçamento total daquilo que vai ser feito. E, se for o caso, também dentro de uma escola, para você ter uma noção básica mínima de quanto tem que ser o valor a ser pago para quem vai participar desse. Porque senão acaba ficando ou muito a menos ou muito a mais. Sim. Então, também tem uma coisa que acontece que é muito erro de orçamento, é você fazer um orçamento ou muito abaixo do valor que está acostumado, você põe lá um valor de tecido muito abaixo, e fala, não dá para comprar esse tecido com esse valor, ou um valor muito acima do mercado, fala, gente, essa pessoa é louca, não vou patrocinar, não vou dar apoio para esse projeto, porque é fora da realidade. Isso já aconteceu, né, em bancas de editais, por exemplo. Aí a gente tem nesse momento da justificativa, a gente também tem que saber aonde a gente vai fazer esse projeto. Então, se é em uma escola, num teatro, na rua, numa cidade, vai ser pontual em um dia só ou vários dias. Você monta, antes de fazer até a ficha técnica, um cronograma. E quando eu falo Sim. de montar esse cronograma, que é o como a gente vai fazer, a pergunta seria como, né? Esse cronograma eu falo para não datar, a não ser que o espetáculo efetivamente vai acontecer. Estou falando de um espetáculo, um projeto de pesquisa de linguagem da dança, pode durar um tempo, como o edital de fomento, por exemplo, ele Uhum. fomenta a pesquisa de um determinado grupo, né? Então, por isso que eu estou falando de pesquisa. Mas aí você vai fazer esse cronograma e não date. Por quê? Porque se você não conseguir com um determinado edital ou uma determinada empresa que ia te patrocinar, você tem o seu projeto dividido em meses, em semanas, em dias, dependendo do tamanho do que você vai fazer. Então, não necessariamente você colocar dia 1 do 5, dia 2 do 5. Você coloca
mês a mês, ou dia a dia, ou semana a semana. E aí divide esse orçamento, quando você fez esse cronograma, na hora de montar o orçamento, você já tem tudo que você precisa. E aí você divide em, eu costumo fazer isso e funciona muito bem para a gente não esquecer de nada. Sim. Recursos humanos, que é quem vai trabalhar e que vai precisar receber. Recursos materiais, que é tudo que você vai precisar fazer dentro desse projeto que demande o material, seja um programa do espetáculo, seja uma divulgação de internet, que você vai fazer uma filipeta, um cartaz virtual, seja você precisar de um transporte para levar alguma coisa, a construção de um cenário, figurino, tudo isso tem que estar nesses recursos materiais. E, por fim, alimentação, né? E aí você coloca, né, quando tem algum evento, você já ter uma ideia de ter um lanchinho ali para acontecer, se for o caso. Sim. Dá para a gente fazer de outras formas, tá? Mas aí no orçamento você já prevê, e aí se der para conseguir de outras formas, melhor ainda. Um valor a menos. Estadia, dependendo, né? Olha. Exatamente. Daí quando você tem isso previsto, aí você já sabe todos os passos. E a ficha técnica é importante, que é quem vai fazer. Quando a gente está fazendo por conta própria e a gente vai gerenciar dentro de um universo de pessoas que a gente conhece, beleza. Agora, quando a gente vai mandar para um edital ou para uma empresa para te apoiar ou te patrocinar, ele quer saber quem vai fazer. E aí, os currículos de quem vai participar. Agora, esse currículo não precisa ser completo. É um currículo em prosa de um parágrafo que vai resumir as principais coisas que você fez e que tem ligação com o que você vai desenvolver dentro do projeto. Eu tenho formação em edificações. Eu sou formada em edificações, Áurea, que tem a ver com construção civil, arquitetura. O que isso tem a ver com um espetáculo de teatro, dança, sei lá, que eu vou produzir? Nada. Agora, se eu for cenógrafa desse espetáculo, isso entra Tudo. como uma coisa muito importante. Então, exatamente a gente entender o que colocar, e aí tem que ser muito curto. Não é para você fazer colocar aqueles currículos imensos, é só para entender É quem uma é. chamada, assim, né? Uma Isso, apresentação, digamos, né? é como se fosse no cinema falar uma bio, né? Uma biografia daquela pessoa. Bem isso, Uhum. né? Tá. A gente tem tudo. O que é importante no caso de pessoas que não estão dando o primeiro passo, que já deram alguns outros, né? Ou se estão dando o primeiro passo, mas tem profissionais dessa ficha técnica que já têm experiência, de colocar o que a gente chama de clipping, que é a finalização do projeto. Que é o quê? Matérias que já saíram sobre o que você já desenvolveu. Seja na internet, um programa de espetáculo que você fez, que tenha teu nome lá, o nome do grupo, o nome da companhia, prêmios que Tá. ganhou. Isso é importante de colocar no final do projeto. Para quem vai se autogerenciar, esses tópicos são os fundamentais. Objetivo, justificativa, público-alvo, que é para quem eu vou fazer, infantil, é juvenil, é livre, é todos os públicos, né? De uma região específica para uma região. Ficha técnica, orçamento, cronograma e o clipe. Então, esses são os principais, que vai ter em todos os editais que você quiser. E tudo que você for fazer vai ter esses tópicos. Não tem de onde fugir disso. Vou falar Certo. muito mais, né? A gente esqueceu de falar pro pessoal, pega um caderno, uma folha e caneta aí para anotar, né? Vai deixar salvo? Vai ficar salvo, tá? Legal, Opa, travou? Não, legal. voltou. Tá Olá, voltando. Cláudia, quando o aluno chegou, Flávia, Ah, Áurea, e sobre a rede de contatos? Nesse momento, por que que você acha que... Como que pode essa rede de contatos influenciar, colaborar em relação a esse projeto? sim. Quando a gente manda um projeto, se a banca, vamos falar em bancas que vão selecionar os projetos dentro de alguns editais. Se a banca já ouviu falar do teu nome,
melhor, né? E como é que você fica Uhum. conhecido? Você fica conhecido estando no meio dessas pessoas. E você cria sua rede de contatos independente de onde você estiver, com as pessoas que estão junto com você começando, ou você indo assistir um espetáculo ali, aí você vai numa vernissage, você primeiro, prestigia os seus colegas, né? E aí eu estou falando de quando a gente pode estar no presencial, mas o virtual também, Uhum. você pode estar presente Sim. quando se eu estiver numa live, você faz contatos. E é importante ter esses contatos, essa rede de contatos para você, primeiro, ser conhecido no seu meio artístico, no caso da dança, a gente tem que, enfim, estar ali, né, com as pessoas, e também de outras áreas nunca é demais. E também, por outro lado, é você ter contatos, porque às vezes aquela pessoa tem um restaurante que tem um espaço que pode ceder para você fazer um evento específico que vai ser de lançamento do seu, enfim. E tudo isso vai te dando conexões. Eu digo que a gente, como produtor, artista, a gente tem que ter um olhar tipo, nossa, aqui tem uma lojinha que vende antiguidades. Um dia eu vou precisar disso. E esse olhar vai indo. Se você não faz contato, você fica dentro da sua bolha, você não vai ser conhecido e aí automaticamente você não vai conhecer os membros da banca, porque normalmente quem faz parte da banca de seleção de projetos são artistas da sua área, com mais experiência. Então, se você não sabe quem Sim. eles são, ele não sabe quem é você, muito mais dificuldade de você conseguir aprovação. Isso é muito importante. Até também para poder ter a ajuda de pessoas que têm experiências. Por exemplo, vou tentar falar na linguagem da dança. Eu vou fazer um espetáculo de dança contemporânea. Mas, dentro dessa história que eu criei para o espetáculo, vai ter que aparecer em um momento uma dança indiana. Quem sabe de dança indiana? Eu não sei. Uhum. Aí eu vou chamar quem sabe. E se eu não tiver essa rede de contatos, eu nunca vou saber por onde começar a procurar. Eu estou falando na dança isso. Um exemplo bem, mas podia ser em qualquer outra área. Então, é importante por conta disso. A rede de contatos é o tal do networking que a gente chama, né? Networking. Sim, É sim. pra, né? Não é só porque somos artistas que nós não fazemos isso. É verdade. Você falou isso da dança indiana, me fez lembrar de uma colega da área. Ela foi gravar um DVD. E aí ela precisava de uma peça de roupa, né? Assim, na verdade, era uma peça de roupa para fazer uma coisa assim, ínfima no clipe, né? Numa parte do DVD, que é um sari, que é uma vestimenta indiana, né? E aí ela lembrou de mim numa época que ela me conheceu e tal, e eu fazia dança indiana contemporânea, e aí ela me conectou, tal, e aí o meu sari participou do clipe dela. Mas E de auxílio, né? De apoio. Os artistas precisam se sim, apoiar. é verdade. Se eu Muito apoio precisam você sim. hoje, amanhã você me apoia, e aí vice-versa. A gente precisa ter esse engajamento mesmo entre os artistas. Isso é Sim, super isso vai crescendo também como não só como rede de contatos, mas de fortalecimento do mercado em si, né? E quando você pautou essa questão do que a gente cria o nosso mercado, isso é uma coisa assim, nossa, é um ponto assim, é tipo uma feridinha aberta para os profissionais da dança, então, porque quando você fala mercado, parece, ai meu Deus, está como eu falei, comercializando. quando eu falo que a gente cria, eu nunca tive esse olhar. Eu, eu acho que eu sempre fui meio fora da caixinha, assim, nesse sentido.
de falar, eu nunca esperei que ia baixar um produtor e ia me chamar para fazer alguma coisa, que eu ia entrar numa mega empresa, apesar de ter feito coisas que até eu duvidei de quando aquilo caiu na minha mão para fazer, foi porque eu nunca deixei de acreditar em mim mesma e nas pessoas que estavam ao meu redor. Então, a gente tem que montar o nosso mercado. E quando eu falo mercado, é mercado. Porque o nosso mercado é trabalho. A gente precisa falar, entender que somos trabalhadores da área da cultura. Um dançarino é um trabalhador da cultura, um bailarino, um ator, uma atriz. Perdemos um ontem, infelizmente, né? Ontem, anteontem, desculpa, o Paulo Gustavo, que nos deixou, ele era um grande trabalhador da cultura. Então, quando a gente fala dessas pessoas que abriram caminhos para a gente estar onde a gente está hoje, por exemplo, Isadora Duncan, né, Martha Graham, são ícones. Elas eram trabalhadoras da cultura e ainda foram tentando, abriram o mercado. Quando Isadora Duncan falou, não vou dançar de sapatilha, tirou de ponta e começou a criar uma coisa diferente, estou dando esse exemplo, tá? Me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, tá, Lê? Eu sou mais da área teatral, mas também estudei um pouco. Então, quando ela faz isso, ela está abrindo caminho para um novo mercado que não existia. Então, Sim. quando você tinha que ter um corpo específico e tal. Aí, quando você vem com uma novidade, isso também faz parte. A gente tem que abrir nosso mercado. E, às vezes, a gente ignora o que está do nosso lado. Às vezes, a gente quer conquistar o grande, esperar que venha um produtor dos céus, besta, e fala, você é incrível, vem para cá. Ninguém que tem sucesso é assim. Todo mundo batalhou muito para chegar aonde chegou. Então, a gente tem que criar nosso mercado, nem que seja começando com o apoio da padaria da esquina, que vai ceder água para no dia do espetáculo você dar para os bailarinos ali. A pessoa que vai te fornecer um mobiliário para o seu espetáculo emprestado ou um figurino para fazer um clipe. Então, isso tudo vai abrindo. E não é, e editais, por exemplo, é uma coisa que as pessoas têm uma ilusão de que, primeiro, é impossível, não é, e de que, segundo, eu tenho que mandar para um lugar e ficar esperando. Você manda o currículo para uma empresa e fica esperando ver se a empresa vai te retornar sim ou não? Não, você sai mandando um currículo para todas as empresas. Quando você está na área cultural, você vai trabalhar numa parte administrativa, por exemplo. E é a mesma coisa com a gente tem que abrir um edital, por isso que é importante ter um projeto. Se eu tenho um projeto pré-pronto, com todos esses itens básicos que normalmente tem em todos os editais, então o edital é só adaptar e fazer a inscrição. E hoje está muito mais fácil, porque é tudo online. Antigamente você tinha que imprimir 8 vias, 10 vias, postar no correio até o horário tal, fotos, que é importante, né? Ter fotos, né? Dos seus trabalhos para você fazer fotos e tal. Aí você gastava uma grana preta sem ter a certeza se você ia ser ou não selecionado. Mas hoje não, hoje é tudo digital. Você faz, escreve num site, ou às vezes você faz o upload de PDFs e pronto, sua inscrição está feita. Então, não desistir, não ficar esperando de braços cruzados. E agora, as pessoas estão falando muito. Nós temos muitos aqui em São Paulo, né? Vamos falar de São Paulo, porque eu sei que tem gente que pode não estar em São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente tem muitas coisas acontecendo aí pela Secretaria Municipal de Cultura, que estão abrindo um leque para dança, teatro, cinema, arte de rua, curta-metragem, enfim, várias coisas. Então, gente, fica de olho nesses sites de Secretaria Municipal de Cultura da sua cidade, do seu estado, leis federais que se julga, tem um julgamento falando só gente famosa ganha. Não é assim que funciona. Você tem que entender quais são as dinâmicas de cada edital e entender onde pega para você poder pegar. E digo mais, é mais fácil do que o povo imagina aprovar um projeto
numa lei federal. Então, enfim, eu vou falar um pouco disso nas aulas e tenho lives também no meu perfil, caso alguém queira ver, mas é uma discussão que vai longe. Mas, gente, abra seu mercado. Não fique esperando alguma coisa acontecer. Sim, isso que você falou é bem importante, Áurea. E, inclusive, em cidades menores, eu já tive aluno, assim, no curso técnico, comentava assim, ah, mas minha cidade, putz, a prefeitura não dá mínima para a área cultural e tal. Eu falei, é mesmo, mas você já foi procurar? Você já foi até a prefeitura para perguntar? E aí, uma dessas alunas, ela foi, ela realmente foi. Ela foi na prefeitura, procurou pela Secretaria da Cultura, da prefeitura dela, e falou com. Isso é bem bacana de cidade pequena, que ela falou com o secretário da Cultura da cidade dela, que comentou assim: ai, nossa, você faz um curso técnico em dança, que interessante, nossa, que legal. Por quê? Porque lá, todos os eventos culturais, eles chamavam pessoas de fora. Porque realmente nunca tiveram assim uma pessoa de lá da cidade deles que fosse procurá-los, que se apresentasse, que falasse, olha, eu sou um Sem profissional da dança. Exatamente. Então E é eles muito pegavam o pessoal de São Paulo, com muito Eu mais acho que eu sei de quem, custos e muito. eu acho que eu sei de quem você está falando. É de Bertioga? Não! Ó, Bertioga, as meninas aqui arrasam, né? Sim, é Elas aqui porque super fazem um trabalho bacana aqui. tem aluna sua aí também, não tem? Tem, Não tem. tem. Não, as meninas que são formadas do técnico em dança aqui, nossa, super acontecem. Essa não, essa. A primeira vez que eu dei aula foi de produção, especificamente de produção, dei aula, sala física com alunos e tal, foi na Escola Viva de Artes Cênicas de Guarulhos. Guarulhos é uma cidade grande, não é uma cidade pequenininha. Mas lá você conseguia falar com a cultura, você conseguia falar com o prefeito, com a produção de teatro. A gente ensaiava no espaço dele, né? Um espaço Olha que dele. maravilha. Coisas que eles não acreditaram no que eles foram capazes de fazer. Eu falei, gente, vocês têm a faca e o queijo na mão. Quanto menor a cidade, mais acesso você tem Sim, ao secretário. Às vezes não tem nem uma secretaria de cultura, mas é secretaria do turismo, lazer, não sei o que, não sei o que. Mas você sim, consegue. E se você tem uma formação profissional, é maior ainda a chance de você conseguir ocupar um teatro. Ah, não tem teatro. Bora fazer um projeto para que a prefeitura desenvolva alguma coisa, um espaço que seja múltiplo, que possa ser utilizado para espetáculos. É abrir o mercado. É saber onde a gente sim. está e abrir o mercado. É É verdade. uma coisa. Inclusive tem prefeituras, olha, que a gente recebeu alunos do curso técnico, prefeituras que subsidiam o seu estudo, porque sabem que a devolutiva, lógico, né? Vai ter uma devolutiva, a devolutiva será realmente projetos que vão aumentar assim a visibilidade, porque a cultura, ela, nossa, ela tem tantos objetivos, né? A arte, ela assim, ela inspira, ela acalma, ela, né? Ela enaltece a Ela pode, cidade. É, pode diminuir o seu ritmo. Ela pode te fazer perguntas ou te responder perguntas, né? Vai depender isso. fazendo no momento. E aproveitar, né? E nada. Eu não sei se eu estou fugindo muito, eu estou com o roteiro aqui também do que eu mandei para vocês, mas Não, tá dentro, tá dentro. eu acho que é importante a gente entender isso, que eu acho que entra até no que a gente fala do venda-se, né? Venda-se e vender de vender mesmo. Eu tenho um projeto, olha aqui. Vai na prefeitura e fala, posso participar? Está tendo um evento. Vou lá ver quem que vai se apresentar, posso apresentar um projeto para se apresentar nesse evento e entender que você precisa, você é trabalhador, você precisa de dinheiro para pagar suas contas. Não importa Uhum. se é com outra coisa. Então, aprender
se vender, ter um projeto, saber falar com propriedade daquilo que você está fazendo. Então, essa coisa da gente ter... o Brasil é gigantesco, estou falando em termos de Brasil, né? O Brasil é gigantesco e você consegue fazer parcerias com outros artistas, produtores locais de outras cidades e fazer um intercâmbio. Você consegue, sabe assim, só dentro de São Paulo você tem mais de 400 cidades. Então, existem uma infinidade de possibilidades para se abrir um mercado e para É se vender, verdade. né? Sim, Acontece que a gente fica pensando a gente se espelha, aquela coisa do, eu vou me comparar com aquilo, aquela pessoa que está no teatro, que eu não sei mais se abriu Renault, qual é o nome daqueles tem os musicais, ou no Teatro Santander, fazendo musical e ganhando muito bem, mas eles têm uma equipe gigantesca de produtores por trás que rala dia e noite, que faz apresentação para a escola, que faz apresentação a preço popular e que movimenta milhões em dinheiro. Mas esses milhões, eles financiam o trabalho de muitas sim. pessoas. Então, é saber fazer o cálculo. Quando eu recebi um projeto que a gente conseguiu, nossa, você conseguiu um projeto de 400 mil, eu falei, para 2 anos de trabalho. 2 anos de trabalho em tantas pessoas trabalhando, mais pagar toda a parte. Então, as pessoas precisam, e fora que isso também é a questão da organização, de você saber ter um orçamento muito bem feito, de você saber se organizar para o aporte e tudo mais, para não dar problema. Né? Sim, sim. Áurea, fala um pouco daquele ponto que você falou do advogado do diabo. Isso isso é uma coisa que eu ouvi não faz muito tempo, Leda. E é uma coisa que a gente quase não dá muita bola. Mas eu falo de ter um advogado do diabo, é aquela pessoa que você vai pegar o projeto, eu escrevi um projeto e quando a gente desenvolve um projeto, independente de qual for, a gente sempre olha para esse projeto é incrível, é maravilhoso. Aí a gente não vê as falhas que o projeto tem. Agora, se a gente pega esse projeto, essa ideia, escreve e entrega para essa pessoa, que pode ser teu amigo, mas pode ser uma pessoa, um colega, que não vai ter medo ou o seu amigo, que não vai ter medo de falar para você o que ele enxergou de falhas, lacunas, vamos dizer assim, ele vai olhar e vai falar, olha, tá bom, mas eu não entendi aqui nesse objetivo o que você quer efetivamente. Esse advogado do diabo, aquela pessoa que te coloca um cheque, que te pergunta, não entendi, por que isso aqui? Por que você vai fazer esse espetáculo, Laura? Para que falar disso agora? Alguém que faça você pensar melhor e não desistir do seu projeto, mas sim melhorá-lo. Então, a gente precisa Sim, muito ter essas pessoas, uma, duas, três advogados do diabo perto de você que não tem medo de falar para você, tá faltando isso aqui. Ou que dê uma conferida, eu sempre falo, confere, bate se tudo que você escreveu no cronograma tem no orçamento. Está faltando alguma coisa no seu orçamento? Está faltando. Você entendeu o que eu vou fazer? Pede para a pessoa falar para você. E uma das coisas que eu aprendi também no curso de captação de recursos que eu fiz há muito tempo atrás, foi que o cara disse o seguinte: você vai pegar o projeto e vai entregar para o patrocinador, o cara do marketing da empresa. Aí ele vai olhar e vai deixar em cima da mesa. A secretária dele vai entrar ali e vai olhar aquele projeto e vai entender o que esse projeto está querendo dizer. Depois vai passar o cara do elevador e vai pegar ali e vai deixar cair no chão, vai entender. Vai deixar cair no chão. Mas para o final do dia vai passar a pessoa que faz a limpeza, vai pegar do chão, vai ler e vai entender. É um projeto que tem que ser compreensível. E aí é onde a gente pode ter um advogado do diabo que não seja nem da dança, que não seja nem da nossa área, que seja um pai, uma mãe, um primo de outra área, que vai ler e vai te falar. Eu escutei isso de outros produtores. O ano passado. Falei, gente, que loucura, eu nunca tinha pensado nisso.
Olha, E interessante isso mesmo. porque se qualquer um consegue entender o seu projeto, você consegue falar do seu projeto tranquilamente e o patrocinador, seja público ou privado, vai entender também. Ai, Esse é o diabo que vai falar, ó, você está perdendo tempo com isso aqui. É isso. entendi. É, não é só aquela pessoa que você fala, ah, é a sumidade, né? Isso daqui Não, é o bam, bam, bam. até porque às vezes as pessoas maiores têm medo de falar para você onde está errado. Verdade. É, essa Então, é uma dica bem valiosa, viu, Aurel? Bem valiosa mesmo, porque assim, a arte, ela é arte quando ela bate assim no coração de todo mundo, né? E quando, de alguma forma, ela sensibiliza a pessoa, né? Isso, nossa, que bacana, gostei muito disso. Bom, a gente tá assim, bem já em cima do tempo, passou bem rapidinho, né? mas eu não me, se quiser ficar mais um pouquinho, eu não me incomodo, mas é porque eu quis falar bastante coisa, porque é uma área gigantesca, assim, né? Mas essas coisas Sim, que eu são coisas que são, eu acho, fundamentais. sim, sim, fundamentais. E antes da gente finalizar aqui, Aurean, e já assim, tomando um gancho assim, porque eu acho que a gente não vai conseguir escorrer de tudo, dos tipos de editais, a parte burocrática você entrou de alguma forma falando das planilhas, falando da logística, porque às vezes uma pessoa quando vai escrever um projeto, mesmo que seja uma coisa muito, muito mais simples, que vai, sei lá, projeto de aulas. A pessoa realmente precisa pensar em tudo: logística, transporte, Seria ela alimentação, vai dessas aulas, né? exatamente, né? O preparo dessas aulas, o material que você vai utilizar. Então, assim, realmente, se você não escrever, não colocar em planilha isso, você realmente pode no final chegar e falar assim, putz, meu, tô pagando para trabalhar. De uma bolinha para fazer a aula, não tem a bolinha, porque você não pediu a bolinha, porque você não escreveu que tinha que ter a bolinha, porque você não levou a bolinha, porque você não lembrou de levar. São coisas bestas. Mas é uma coisa Sim, que, se você se programa, você esquece. É é normal. E já verdade, aconteceu é comigo. verdade. Quem nunca? Ah, sim, com certeza. Olha quem tá aqui, o Adriano, irmão da Si. Oi, Adri. Oi, Adriano! Não apareceu aqui para mim, mas Olá, meninas. Bom, gente, agora a gente está chegando assim ao fim dessa live. Eu espero que realmente tenha sido uma contribuição, e tenho certeza que foi. Lembrando que a Áurea, ela dá aula na pós-graduação em dança, na pós em dança, do NAI com a Rio Branco, na elaboração de projetos, financiamento e captação de recursos, e dá aula no técnico em dança, com introdução à produção de espetáculos. Tá? Então, ó, o Adriano tá te mandando. Olá, Áurea. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se dá certo. Ai, Sam. Não, é só minha câmera mesmo. Pensei que era pra trocar assim, de cima pra baixo, sabe? não, sou inverso. E sim, gente, lembrando assim que o 78 são as lives de terça e quinta do NAI. A gente sempre está trazendo aqui um convidado que a gente tem certeza que são assuntos assim que podem ser muita, muita contribuição para várias pessoas da área, tá? Na terça-feira que vem, quem vai estar com a gente vai ser a Clarissa Flores, vai falar sobre o desafio de empreender na área da dança, na área artística no geral, né? Então é o empreendedorismo artístico. Sim, então assim vai meio que assim já pegar um. É o mercado. O povo tem medo de Sim, o falar mercado. mercado. É o mercado. Ai, né? É sagrado, é imaculado, não pode falar mercado, né? E realmente é legal a gente conversar e falar e esclarecer para ir quebrando esses paradigmas, né, Aurean? Porque quando você não. Acho que, nossa, as redes sociais,
essas ferramentas que possibilitam lives, que são um bate-papo, como se a gente estivesse aqui, ó, numa roda, conversando com essas pessoas e tudo mais. São coisas assim que a gente ouve falar, putz, olha, foi a primeira vez que eu ouvi isso. Ou, de repente, foi a primeira vez que eu ouvi, me chocou, mas não, deixa eu parar para pensar, né? Então, eu acho que tudo isso colabora só para crescer mesmo, né? Um crescimento. Então, é um momento. A gente precisa de múltiplos conhecimentos, né? Sim. E o mercado é uma delas, de entender que a gente precisa fazer esse empreendedorismo para a gente poder viver da nossa arte, seja por editais ou por abrir uma escola ou fazer alguma coisa, enfim, que seja. E também tem a questão de saber novas habilidades, que, por exemplo, eu fiz um curso para saber como lidar com essa questão do Instagram, né? Eu fiz um curso de organização, por quê? Porque pandemia, gente em casa e tal, e isso faz parte da gente entender, assim como eu também já fiz curso de iluminação teatral, de outras coisas, para poder falar com todos os profissionais uma língua que seja dele, é importante a gente ter esses outros conhecimentos, além dos artísticos, das técnicas artísticas. Sim. É fundamental. E romper com esses preconceitos. Não dá no mercado não empreendedorismo, não, eu sou artista, eu sou, tá bom. Mas você vai viver de quê? Né? Você vai precisar ter sempre um outro trabalho para poder vincular, poder fazer sua dança, enfim. E outra coisa é a gente entender que é importante a gente não se brecar dentro de uma live. Existe a possibilidade de a gente fazer um espetáculo virtual? Sempre tem edital, por que não? Isso não é agora, mas para hoje a gente tem essa possibilidade. Então, por que a gente vai negar uma possibilidade de ganhar dinheiro a partir de fazer uma videodança? Porque a gente não acredita se não for num palco. Então, a gente também tem que romper essas barreiras de conhecer. É verdade. Áurea, super obrigado. Foi muito bom te encontrar aqui. Morrendo de saudade de vocês. A gente vai se ver ainda mais vezes por aqui, ou pelo técnico, ou pela pós. Mas é muito bom voltar a falar com vocês e estar aqui. Na hora que vocês quiserem bater um outro papo, estamos aí. Quem quiser também me seguir para ver o conteúdo que eu posto lá, só ir lá. Tá ótimo. Gratidão, viu, Áurea? E muito obrigada às pessoas que estiveram aqui. A Dani, tô vendo aqui, ó, da Migração. Obrigada a todos. Pessoal, eu tô falando do pessoal que tá aqui, ó, aparecendo. A Dani, do Migração. Dani Garcia. Nossa, gente, a Dani é parceiraça minha na faculdade, anos. Sim. Tempo que eu não vejo ela. Pois é. Obrigada, então, pessoal. E a gente se vê na terça-feira, tá? Às 7 horas, no 7, 8 e... Tchau, pessoal. Tchau. Gratidão, gratidão.